Hoje, então, nós vamos ter o primeiro contato com a linguagem de programação que nós vamos utilizar durante o restante do curso, que é o Scilab. Como que nós já programamos? Nós utilizamos um estilo de programação baseado em bits, e que você coloca o seu programa na memória, e a execução do programa ela é baseada num ciclo de execução de instruções, que são executadas uma a uma, certo? São lidas da memória e interpretadas, quer dizer, os sinais que estão codificados ali naquela instrução são acionados, e a próxima instrução a ser executada é determinada por cada instrução, normalmente é a que se encontra no endereço seguinte, se não é algum endereço de desvio, tá bom? É isso que você tem que pensar na hora de você construir um programa. Bom, o que acontece, gente? Vocês fizeram programas muito simples. Bom, gente, somar dois números, subtrair dois números, e vocês viram o trabalho que dá. Bom, ou seja, é muito propenso a erros, é muito detalhado. Bom, além disso, programar para vocês significou, tá bom, é flexível, faz o que você quiser, etc, mas você está construindo o seu programa em função dos registradores que existem naquele computador que vocês programaram, em função da memória que existe ali, do barramento que está ali naquele lugar. Ou seja, você trocar de computador, seu programa vai embora, ele não é portátil. Você não consegue usar o mesmo programa em outro lugar. E se você tiver qualquer ambição um pouco maior, as coisas vão ficando muito difíceis para vocês. Bom, o mundo, a vida dos programadores melhorou um pouco. Os primeiros computadores eram programados desse jeito que vocês programaram. Bom, ela melhorou um pouco com assemblers. Assemblers são programas que, como a gente já mencionou no fim da unidade passada, são programas que você escreve, você faz também um texto, tá bom? Que é uma tabela, tá bom? Onde você usa mnemônicos para suas instruções e para endereços de memória. Tá bom? Isso já facilita bastante as coisas, tá bom? Mas facilita muito pouco. Agora, o importante que tem da gente observar nos programas montadores, tá certo? O grande passo é descobrir que computadores são muito úteis para auxiliar a programação de computadores. Bom, ou seja, você tem programas, no caso o programa montador, ele melhorou muito a vida dos programadores. Então, é um programa que lia programas escritos já em assembly, em vez de ser aqueles bitzinhos, tá bom? E produzia um programa em bitzinhos. Tá bom? Mas o programador ficava livre desses detalhes. Tá? Bom, então, ou seja, um programa que muda a forma de programar, que auxilia a programação. Bom, então essa é uma ideia que está presente na computação até hoje. Tá? Uma das grandes utilidades de computadores é a programação de computadores. Tá? É auxiliar, cada vez você tem programas que te auxiliam a construir programas. Bom, e um passo histórico fundamental para isso daí foi um compilador de uma linguagem Fortran, que é uma linguagem de alto nível. Já, vocês vão perceber, parece bastante com o Scilab que nós vamos ver aqui. Bom, então, o Fortran foi produzido em 1954. Tá bom? E tinha um outro nível de conforto para o programador. Tá bom? A máquina, gente, é um IBM 704 com 15K de memória. Tá bom? Esse aqui, gente, é um facsímile do relatório de proposta do Fortran. Eu acho muito interessante olhar isso daqui, gente, porque foi em 54, tá bom? Não faz tanto tempo, tá bom? 50 anos. Tá? Ele está datilografado, gente, e essa cópia aqui é tão ruim que ela deve ser uma cópia carbono. Sabe, do que é a coisa. Você vê o que a humanidade evoluiu em 50 anos. Sabe? E esse aqui, gente, esse documento que está aqui, ele foi uma peça fundamental para essa evolução. Certo? Ele foi uma ousadia. Foi uma ideia que, pessoal, gente, é possível programar computadores de uma forma muito mais prática. E a gente consegue fazer programas que pega o seu programa escrito nessa nova linguagem, muito mais confortável para você, e transforma num programa executável por uma máquina.
Então, essa foi a ideia do compilador, tá bom? E o Fortran é a mãe de todas as linguagens. É de longe a linguagem mais importante que já existiu e que é usada até hoje. Bom, gente, físicos e engenheiros usam muito Fortran, tá? Para programas que têm cálculos científicos e de engenharia. O Fortran é muito utilizado até hoje e nada indica que isso vai acabar algum dia, não. E tem várias outras linguagens aqui que convém vocês terem ouvido falar que elas existem, tá bom? COBOL, que é quase tão antiga, feito Fortran, que COBOL quer dizer Common Business, não sei o que lá, e é uma linguagem voltada para aplicações comerciais, como folha de pagamento, controle de estoque e coisas desse tipo. Em 64 foi criada uma linguagem chamada BASIC, que tinha a ideia era mais de ser uma linguagem muito simples, e foi uma linguagem pequenininha durante muito tempo, sem importância, até que a Microsoft criou, não lembro quando, o Visual Basic. Então, o Basic hoje em dia é uma linguagem que tem bastante importância graças ao peso que a Microsoft deu para ela. A linguagem Pascal até hoje uma linguagem que com alguma importância para o ensino, mas que está em decadência. Sabe? Porque ninguém usa o Pascal na prática. Certo? Ninguém faz aplicações comerciais em Pascal. C também um marco da história da computação. Certo? C é a linguagem que produz código mais eficiente de todas as linguagens. Certo? Ela tem construções que estão muito próximas de máquina, certo? Sem ser específico para uma arquitetura, mas você consegue chegar a níveis bem baixos. Certo? E o código que produzido em C é muito eficiente. Tá bom? O C++ é uma evolução do C, que é orientado a objetos, certo? É totalmente compatível com o C, mas é orientado a objetos, que é uma coisa que eu não consigo explicar agora aqui para vocês, certo? Mas é uma enorme evolução nas linguagens de programação. Isso permite ganhos de produtividade significativos, tá bom? As outras 3 linguagens aqui, Python, Java e PHP, são todas elas também orientadas a objetos. Python é uma linguagem que foi lançada em 91, mas ficou obscura durante muito tempo e agora ela vem crescendo cada vez mais de importância. Sabe, eu sempre penso talvez em mudar a nossa linguagem aqui para Python, mas eu hesito porque o Scilab é mais prático para programas pequenos. Sabe? Java é uma linguagem de enorme aceitação mundial, certo? É uma linguagem que surgiu junto com a internet, então ela já constrói aplicações voltadas para a internet, ela é totalmente orientada a objetos. Tá? PHP é uma linguagem com muito mercado também na área de software livre, muita gente usa PHP. O Moodle, essa aplicação que a gente usa aí para o ensino, que vocês usam o tempo todo, ela é construída em PHP, foi escrita em PHP. Tá? Bom, todas essas linguagens, de certa maneira, são parecidas com o Fortran, certo? E tem outras linguagens que seguem outros paradigmas, certo? Que só vou mencionar aqui, que é Lisp, Prolog, certo? Que são linguagens funcionais ou linguagens lógicas. Vai ficar por isso aqui, porque não tem como eu explicar o que são essas linguagens. Bom, então agora vamos entender como que se programa hoje em dia. Bom, você escreve o seu programa em uma linguagem de alto nível. Fortran, C, Scilab. Tá bom? Esse seu programa, ele pode seguir 2 caminhos. Certo? Algumas linguagens não são presas, não, mas preferencialmente elas adotam uma dessas rotas aqui, que são ser compiladas ou interpretadas. Tá bom? O compilador, certo? Ele é um programa, portanto ele tem um código que é executável, tá bom? E ele tem como entrada o seu programa e como saída o código executável do seu programa. Bom, os códigos executáveis, gente, tanto do compilador como do seu programa, certo? Eles não trabalham diretamente com uma série de recursos dos computadores, como o disco, por exemplo, certo? Porque para tomar conta desses recursos básicos existe um programa chamado Sistema Operacional. Os exemplos são o Windows, Linux, tá? O macOS. Tá? Por que precisa de um sistema operacional, gente? Porque se você deixar cada programa ir mexendo na parte do disco que ele quiser, os programas vão se atrapalhar uns aos outros. Certo? Então, o sistema operacional, uma das grandes missões dele é permitir a coexistência pacífica de diversos programas na disputa, no uso de recursos compartilhados.
Bom, então, é o seguinte, um programa nunca escreve no disco diretamente. Ele pede ao sistema operacional para escrever no disco. Bom, muito bem. O outro comando que é possível para uma linguagem é ser interpretado. O interpretador, ele executa aquilo que está escrito no programa aqui. Entendeu? Ele mesmo finge que ele te permite pensar numa máquina abstrata, né, que é a que vai executar o seu programa. Bom, então ele não gera o código executável e é ele mesmo que executa os comandos que estão aqui no seu programa. Bom, não existe nenhuma restrição de uma linguagem para ela ser compilada ou interpretada. Entendeu? Qualquer linguagem poderia ser de um jeito ou de outro. Tradicionalmente, Fortran e C são compilados. Tá bom? Java é interpretável de certa maneira. Java está no meio do caminho aqui entre compilado e executável. Tá? MATLAB e Scilab são interpretados. Então, falando do MATLAB. Tá? MATLAB, gente, é a linguagem de programação mais utilizada por engenheiros e cientistas no mundo inteiro. Tá? Aqui no Brasil, aqui na nossa UFMG, tá bom? E no mundo inteiro. MATLAB quer dizer Matrix, é laboratório de matrizes, e não laboratório de matemática, como eu mesmo pensei durante muito tempo, tá? Até saber que era isso daqui. Porque o forte da linguagem é o tratamento de matrizes. Consta então de uma linguagem, a linguagem do MATLAB chama-se M, e de um ambiente de desenvolvimento. O único problema com o MATLAB é que é pago. Certo? Aqui na UFMG a gente tem uma licença de MATLAB que todo mundo pode usar aqui dentro da UFMG, vocês não poderiam usar em casa. Bom, foi por isso que nós adotamos aqui nesse curso o Scilab. O Scilab parece com o MATLAB, não é idêntico, mas parece, tem a mesma filosofia, tá bom? A linguagem também é interpretada, então você tem uma linguagem e um sistema, certo? A linguagem chama-se Scilab também, tá bom? Tanto a linguagem como o sistema chama-se Scilab. Tá? Ele está atualmente na versão 5.4.0, que eu mesmo instalei, acho que foi lançado há umas 2 semanas, eu instalei logo em seguida, e gostei o suficiente para mudar. O que significa que tem algumas coisas que estarão desatualizadas na apostila e nos slides aqui, e de vez em quando eu vou me baralhar aqui no uso dessa interface, porque eu não estou acostumado com ela, não. Então, bom, antes da gente entrar na linguagem, eu quero fazer um pequeno discurso aqui sobre atitudes ao aprender uma linguagem. Bom, vou fazer uma analogia com o aprendizado de uma linguagem como inglês, tá bom? De uma língua, tá? Como é que você aprende inglês? Bom, olha, você tem que ser humilde, decorar um monte de coisas, e aprendendo, e entendendo a estrutura daquilo ali, certo? E são vários detalhes que são absolutamente arbitrários, tá bom? Por que o adjetivo vem antes do substantivo, entendeu? É porque é assim. Entendeu? É assim, a língua está sendo usada aí há muito tempo, então é cheia de detalhezinhos, de algumas coisas que não tem explicação, certo? É dessa forma. Mas existe uma grande lógica por trás daquilo ali, e se você superar as dificuldades iniciais, você começa a ter acesso à literatura em inglês, à poesia em inglês, a artigos científicos em inglês, certo? Você começa a desfrutar da língua. A perder, você nem enxerga mais que tem aquele tanto de detalhes, porque você está preocupado com o conteúdo efetivo que está sendo transmitido ali por aquele trecho escrito em inglês. Muito bem, nós estamos falando aqui de linguagens, o Scilab é uma linguagem de computadores, certo? É uma linguagem que a gente chama de linguagem formal, certo? Que é muito mais pobre do que uma linguagem natural, do que uma língua. Bom, qual que é a vantagem das linguagens de computadores? Elas não são ambíguas, elas são feitas para você falar muito precisamente aquilo que você quer dizer. Tá? Mas mesmo assim, elas têm algumas coisas que aproximam das linguagens naturais. Elas têm detalhes que é preciso decorar. Não adianta falar que não precisa decorar, não sei o que não. Tem detalhes. E tem por trás desses detalhes a grandeza de uma linguagem. Sabe? Você tem grandes construções aqui, tá certo? Que te levam, depois que você superou uma fase de aquisição de fluência, tá
bom? Te levam exatamente a desfrutar do poderio que uma linguagem de programação te dá. Bom, mas é preciso ter paciência no começo, decorar um monte de coisa, muito menos coisas do que é necessário decorar para você aprender inglês ou francês ou qualquer outra língua. Entendeu? É muito menos, entendeu? Mas é preciso decorar. Então, e algumas coisas são arbitrárias, é desse jeito porque é.